Olá, meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente nesse nosso bate-papo, né? Nós vamos falar aqui um pouquinho a respeito dos 6 erros que matam a sua aprovação. A nossa intenção aqui é bater esse papo bem descontraído, né? Você verá esse nosso bate-papo tanto no podcast quanto no nosso canal também do YouTube, beleza? Então o negócio é o seguinte, quais são então esses 6 erros que matam a sua aprovação? O primeiro erro que a gente percebe de montão é a falta de sonho. Se há uma coisa que a gente pode perceber, né, de uma pessoa que não acredita nela, porque às vezes falta sonho, falta vontade, e às vezes ela não descobriu que ela tem essa possibilidade de crescimento. Eu acho que um dos graves problemas, por isso que logo é o primeiro, né, não ter sonho, e com isso não ter vontade de crescer. Julgar que há o chamado determinismo, né? Aquela pessoa nasceu naquela situação, já vem da sua criação mais ou menos aceitando essa situação e continua assim. É o chamado determinismo. Então o determinismo o determinismo ele prega que a situação, o ambiente determina, limita o objetivo daquela pessoa, o futuro daquela pessoa, né? Quando na realidade a gente pode fazer o seguinte, cara, a gente pode mudar isso, né? Então, de um determinismo em que o ambiente determina, limita uma pessoa em certa condição, a gente poderia pensar na ambientação. O que seria a ambientação? É você mudar o seu propósito e você se ambienta com pessoas que almejam o mesmo que você. A ambientação, ela é fruto desse convívio. Quando você convive com pessoas que pensam como você, que projetam o sonho que você tem, naturalmente você se motiva mais, cada dia mais. Então, desse erro da falta de sonho, de julgar que há um determinismo, vamos trocar isso. Vamos fazer desse erro uma forma de melhoria. Vamos então pensar na ambientação. Se una a pessoas que têm o mesmo objetivo seu. Existe uma frase bem interessante que é a seguinte: ande com quem quer andar, corra com quem quer correr, voe com quem quer voar. Eu acho que isso é muito importante para a nossa vida, em qualquer situação, não só no concurso público, né? Mas na nossa vida. Então esse foi o nosso primeiro erro, né? O primeiro erro, que é a falta de sonho. Nós já corrigimos esse erro, hein? Segundo erro, não confiar em si mesmo. Eu estou aqui já com o meu script do ladinho aqui para não esquecer, né? Não confiar em si mesmo. Nas conversas que eu tenho com os meus alunos, eu faço as nossas conversas no Português Iracém, e também muitas vezes no direct, muitos alunos passam algumas situações e tal, a gente até conversa no Instagram e tal. Eu começo a observar muitas vezes o aluno, a pessoa em si, ela não acreditar em si mesmo. E essa situação de você não acreditar em si prejudica demais, né? Assim como o primeiro, que foi a falta de sonho, né? Não acreditar em si é a chamada crença limitante. Significa o quê? Cara, você crê que não vai crescer. Você entende que não vai crescer. Então, essa ideia de você não confiar em si, colocar sempre no outro, que a grama do vizinho é sempre melhor, você sempre achar que o outro tem mais potencial do que você, isso, de certa forma, limita a gente, né? E você sempre se julga pior do que os outros e você é conduzido pelos outros. Eu uso aí o você na ideia de indefinição, né? Tem o você, a pessoa com quem nós falamos, e o você de caráter geral. E essa é a minha intenção. Não você aí que está me ouvindo, me vendo agora, né? Mas o cidadão, a pessoa, né?
Então, cuidado com essa crença limitante, julgar que os outros são melhores do que nós, né? Nós devemos confiar em nós mesmos. Nós precisamos confiar em nós mesmos. Todo mundo tem um talento. Todo mundo tem alguma coisa que faz bem. E a partir do momento que você tem um sonho de passar num concurso público, você pode frutificar isso. Você pode jogar luz a isso. Essa vontade inicial de um concurso público. Muitas vezes, em vários períodos, né, em que eu ministro aula, eu estava lecionando, por exemplo, nos colégios militares, e algumas vezes os pais falavam assim comigo: poxa, Terror, eu quero que meu filho passe no concurso da SpaceX, eu quero que o meu filho passe. Você já perguntou ao seu filho se ele quer seguir a carreira? Então, às vezes, o filho não quer seguir aquela carreira militar, ele quer outras coisas. E aí, ao conversar com o filho, a primeira coisa que eu pensava é o quê? Poxa, ele não confia em si mesmo. Mas é porque o objetivo dele era outro. Era o pai que mandava o filho estudar, entendeu? E aí eu acho que é muito importante você pensar isso. Não confiar em si mesmo, por quê? Porque é o seguinte, para você ter vontade de fazer alguma coisa, isso tem que vir de dentro. A partir do momento que isso vem de dentro, você passa a confiar em você. Você quer aquilo, você passa a desejar aquilo. E você move mundos e fundos para você conquistar o seu objetivo. E aí entra aquela ideia da ambiência. Opa, eu vou estar com pessoas que pensam como eu. Eu vou estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que eu tenho. É mais ou menos o que o algoritmo faz com a gente nas redes sociais, né? Ele vai te colocando com pessoas que pensam, que têm comportamentos próximos ao seu. Mas, logicamente, isso é papo para um outro podcast, um outro vídeo, né? Mas vamos pensar nisso. A gente tem que se ambientar com pessoas que têm o mesmo objetivo. E isso nos ajuda bastante na confiança, na motivação. E isso faz muita diferença, né? Então, essa ideia, cuidado, tá? Com a crença limitante, porque você vai ter uma vida proativa se você confiar em si mesmo. Você tem talento e você só tem que burilar isso. E isso parte da confiança. E para ter confiança, você tem que ter desejo. Então, se de repente você, começa a estudar, e você não confia que você vai conseguir passar e tal, pense primeiro o seguinte, cara, vem cá. Por que não estou confiando em mim? Vem cá, é isso que eu quero mesmo? Eu quero ser policial. Eu estou estudando para a Polícia Civil de determinado estado. Mas é isso que eu quero mesmo? Porque às vezes só tem que redirecionar o seu objetivo, entendeu? Mas eu quero ser policial mesmo. Será que eu me vejo policial? Será que eu me vejo realmente como um funcionário público da determinada agência? Né? Uma outra agência, um tribunal? Será que eu gosto da área fiscal? Ou então, será que eu gosto mesmo da área fiscal? Será que eu preciso mesmo batalhar para a área fiscal? Cara, eu acho que eu vou ficar muito feliz estudando para tribunais. E um detalhe muito importante. Ontem, eu estava conversando com um aluno do Português Aracém, e aí esse aluno falou assim: Terror, eu só saio... Então ele fez um concurso escada, que é um concurso do Banco do Brasil, né? Ele trabalha na cidade dele, é uma cidade pequena da Bahia, tá? Ele trabalha na cidade dele, a agência fica 10 minutos, ele vai a pé, tá? E já tem 12 anos que ele está nessa agência, né, nesse trabalho, gosta muito do que faz. Só que ele tem um sonho. O sonho dele é ser policial rodoviário federal. E aí, como ele falou, cara, eu só saio dessa situação maravilhosa que eu vivo, tá, para ser policial rodoviário federal. Porque para ser policial rodoviário federal não é só ganhar mais, tá? Porque pelo cargo em que ele se encontra no Banco do Brasil, ele tem possibilidade de ganhar como um policial rodoviário federal, mas só que é sonho. Ele vem treinando fisicamente, ele vem estudando bastante, porque é um sonho, ele quer ser policial rodoviário federal. E a família está com ele nisso. Então ele pode ser mandado para qualquer lugar no Brasil.
ele agora está numa situação muito confortável, né? Mas o que acontece? Ele confia em si mesmo, ele tem um objetivo, a família pactua com esse objetivo, né? Então tem tudo para dar certo, correto? Mas ele acorda 4 horas da manhã. Ele vai de 4 horas da manhã até 8h15, tá? Aí ele vai para o trabalho às 9 horas, ele volta 18 horas, ele já está em casa, pelo cargo que ele ocupa, e aí ele tem faculdade também, ele está fazendo a faculdade de Direito porque ele é um sonho dele, né? Ter a faculdade de Direito. Como ele tem o tempo, né? Por isso a Rodoviária Federal tem um tempo um pouquinho maior aí, então ele faz o quê? Ele estuda pela manhã, de madrugada amanhã, volta da faculdade mais ou menos lá para as 10 horas, mais ou menos. Então até falei com ele para tomar cuidado com o tempo que ele tem para dormir, né? Mas enquanto está rolando, né, pelo papo que ele está falando comigo, ele está conseguindo cumprir isso numa boa, né? Tira um dia para poder pular esse estudo, para acordar cedo e tal. Algumas vezes ele não vai à faculdade para conseguir estudar também à noite, né? E a faculdade tem dias em que não há aula também. Então ele consegue conciliar isso, é um desejo dele. Mas olha só, isso tudo só é possível porque ele confia em si. E isso é muito importante, a gente tem que confiar na gente, a gente não pode deixar de confiar, né? A gente tem que confiar em si, beleza? Ok, então muito cuidado com esse nosso erro 2. Erro 3, desistir. Eu coloquei aqui desistir no primeiro obstáculo, mas desistir, cara. Veja bem, eu sempre falo, eu tento até, em algumas situações, já até conversei sobre isso, porque eu gosto muito da parte de aplicação, de finanças e tal, né? Então, aplicação na bolsa de valores. Você vai lá e deposita uma grana numa ação, tá? Petrobras, por exemplo. Aí, poxa, ela dá um estirão, sobe, você fica feliz pra caramba. De repente ela cai, tá? Ela cai, você vai lá e tira o seu dinheiro. Se você tirar o dinheiro quando ela cai, você vai ter prejuízo, tá? Porque você entende que nunca mais vai subir. Não, calma. Depois de 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos, ela vai lá para cima de novo. E se você tira na baixa, você não vai ter possibilidade de crescimento. É a mesma coisa com concurso público. Olha só, quando você coloca dinheiro numa ação, num fundo imobiliário e tal, a tendência é o quê? Vai haver crescimento, tem todo um aparato, tem vários profissionais que estão trabalhando naquelas empresas para fazer aquelas empresas crescerem ainda mais, né? Então tem todo um aparato, um acúmulo ali. Então você vai colocando dinheiro ali e tal, e a sua ação vai crescendo. Que deu uma queda, não esquente a cabeça, continue investindo, até mesmo na queda, porque vai ser até melhor para você. Ela vai, dar um outro estirão, daqui a pouco ela cai, e você continua depositando ali. E acontece no estudo a mesma coisa. A queda, isto é, a reprovação num concurso, não significa que você não tem condições de passar. Significa que esta queda mostrou para você, olha, você está com deficiência, por exemplo, na ansiedade na hora de realizar a prova. Opa, se houve ansiedade, significa que eu tenho que ter mais maturidade para a estratégia de prova. Opa, então eu posso fazer mais simulados, posso pegar provas marcando o tempo que eu tenho para resolver aquela prova. Por exemplo, uma prova de português de 20 questões, você vai pensar ali, poxa, são 3 minutos por questão, que normalmente as bancas calculam, 3 minutos para marcar 5 alternativas, né? E se for tipo CESP, por exemplo, né, é 1 minuto que a banca pensa, raciocina, tá? Então você vai pensar, poxa, então eu tenho 1 hora para executar 20 questões. Marque o tempo. Isso vai te ajudar na ansiedade. Faça simulados. Isso vai te ajudar na ansiedade. Faça concursos. Isso vai te ajudar nessa ansiedade. Vai tirar a sua ansiedade. Vai te melhorar nisso. Nunca julgue que você não é capaz. Você é capaz. Mas no primeiro obstáculo você sai do jogo, olha o tempo que você gastou. Olha a grana que você colocou nessas ações aí, ó, nesses ativos. Porque estudo é ativo, cara. Olha a grana que você está colocando, por que você coloca dinheiro nesse ativo do estudo, para aquele concurso? Porque você gasta seu tempo, e tempo é dinheiro.
Porque você gasta seu dinheiro, porque é o investimento no curso. Você gasta tempo, gasta dinheiro e gasta sonho. Isso é ativo. Você gasta conhecimento, porque a partir do momento que você desiste disso, aquele conhecimento acumulado, ele vai naturalmente indo pela torneira. É isso, porque se você não dá continuidade, se você não der continuidade a isso, é natural, você vai perder a assimilação, vai perder conhecimento, porque conhecimento tem que estar sempre naquele ciclo, no estudo diário, porque senão você esquece. É lógico, nós temos conhecimentos de impacto imediato, temos conhecimento de impacto médio e temos conhecimento de impacto longo. Então, algumas bases, por exemplo, do direito, da linguagem, a gente leva para sempre. Outras não. São de conhecimentos mais imediatos. E a gente tem sempre que fazer a revisão para que isso melhore. Então, nunca desista no primeiro obstáculo, no segundo obstáculo, no terceiro obstáculo. Porque isso vai fazer com que, se você não desiste, você já vai romper esse erro número 2, porque você vai confiar em si. E isso é muito importante. E isso você consegue corrigindo também o erro 1, porque o sonho, o desejo é muito importante. Ele é uma motivação de dentro, não é alguém que está falando para você fazer alguma coisa. É você que quer. E aí é a questão democrática. Você é livre para fazer aquilo que você quer. Você é livre para sonhar. Você é livre para executar o que você quer na vida. Cara, nós estamos falando aqui de liberdade, né? E o concurso público, ele te auxilia nisso. Aí eu anotei aqui o outro. O quarto erro. Cara, esse quarto erro aqui, todo concurseiro passa por isso. Todo concurseiro passa pelo erro 4. E não leve a mal não, tá? Ser influenciado por pessoas que querem você por perto. Cara, nós sermos influenciados por pessoas que nos amam. Já viu aquela situação? Quando a gente tem criança pequena, né? A gente sempre fica assim, com aquela questão da influência, né? De energias e tal. Então a gente acaba assim, naquela ideia do quebranto, né? Então as pessoas, muita energia que a gente deposita naquela criança, né? Então, quero abraçar, que coisa linda, não sei o que e tal. E já viu que os pais normalmente ficam muito preocupados com a questão do quebranto, né? Muita gente fala isso. Porque de tanto amar, de tanta energia, a criança sofre certa influência e ela, né, pode ter alguma situação difícil e tal. Assim também a gente tem que entender, as pessoas que nos amam nem sempre entendem com a profundidade devida aquilo pelo qual nós estamos passando. Então eu vou te dar um exemplo claro, tá? Você já passou por isso. Se você não é marinheiro de primeira viagem, se você já tem pelo menos 2 meses de estudo corrente para o seu concurso, você já passou por uma situação em que as pessoas, alguns amigos te chamam para um churrasco, né, para uma reunião, e você fala que você está estudando. Poxa, cara, infelizmente esse fim de semana eu não posso porque eu estou estudando. E às vezes fica até chato você ter que recusar por falar que você está estudando. Não é chato não, cara. E as pessoas começam a falar que você está bitolado. Cara, a vida não é isso não, cara. Você tem que aproveitar o dia a dia. E aí você fica naquela paranoia. Caraca, bicho. Eu abro o Instagram e está lá assim, aproveite cada dia, porque isso é importante, é o carpe diem, né? Tem que aproveitar o dia e tal. Mas vem cá, aproveitar o dia significa sempre lazer? Não, cara. Aproveitar o dia é a sua segunda-feira que você chega ao trabalho, tem um chefe chato pra caramba, mas que você tem que tolerar aquele chefe chato pra caramba. Um cliente que fala mal de você na sua frente e você tem que tolerar aquele cliente. São os percalços da vida. Você está aproveitando a vida. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida é ensinamento. Um chefe chato é colocado na sua vida para você entender um pouco sobre a resiliência. Aquele cliente que fala mal de você, que te irrita, vai mostrar para você, poxa, resiliência. Eu tenho que perceber que isso faz parte do meu crescimento.
Eu tenho que perceber que isso faz parte do meu crescimento. E o que acontece? Quando você tem esse objetivo, muita gente não entende. Sabe por quê? Porque poucas pessoas dão continuidade no estudo. Porque poucas pessoas confiam em si. Poucas pessoas confiam em si. Poucas pessoas... Porque, cara, para estudar para concurso público, você tem que... Eu arrepio, cara. Eu arrepio. Para estudar para concurso público, você tem que querer. Você tem que ter vontade. Olha os erros. Você tem que ter sonho. O primeiro erro foi falta de sonho. Você tem que confiar em si. O segundo erro é não confiar em si. Você não pode desistir no primeiro obstáculo, e esse é um obstáculo. Uma pessoa que te chama para ir para um churrasco, e você, poxa, não, meu planejamento é esse. Então eu vou estudar, esse é meu planejamento. Agora aquilo que está no seu planejamento, né? E isso vai fazer com que você, cada dia mais, melhore o seu desempenho. Porque estudo, vamos lá, estudo é planejamento, execução, organização. E isso é um ciclo. O que acontece é o seguinte, a gente também tem que tomar cuidado, né, com aquilo que a gente está falando. Então, o fato, muitas vezes, de o seu filho, você está estudando, tá? Eu já conversei com vários alunos sobre a situação e já aconteceu comigo também. Você está estudando ali e está num ritmo alucinado. Caraca, muito bom. Seu filho está sentindo falta de você. Sua filha está sentindo falta de você. Sua esposa, seu marido, eles estão sentindo falta de você. Opa. Isso porque, dentro do planejamento, você tem sempre que deixar um tempinho e você tem sempre que conversar muito com as pessoas que você ama. Conversar muito, olha, esse é meu objetivo de vida. Esse não é eu falei errado. Esse não é o meu objetivo de vida. Esse é o objetivo para que nossa família tenha uma situação melhor. Você não estuda para você, você estuda para a sua família. Você vai ajudar as pessoas que te cercam depois. Porque você vai ter estabilidade, uma condição financeira melhor. Então, você lembra do que eu falei sobre a liberdade? Cara, você estuda porque você tem liberdade de escolha. E cuidado com a limitação. Primeira coisa, antes de você estudar para um concurso público, vamos lá. Eu sou casado, minha esposa me apoia, meu marido me apoia, meus filhos me apoiam. Uma conversa muito bem articulada com todos auxilia muito. Porque é o seguinte, quando a família apoia, você já tem percalços. Se a família não apoia, essa é uma situação em que você tem que realmente dialogar muito, articular muito, porque é necessária uma conversa muito aprofundada. Porque você tem que ter apoio da sua família. Terror, e se eu não tiver apoio da minha família? Aí eu acho que, sinceramente, desistência, eu acho que essa situação de desistir, que é um sonho seu, porque você é livre para isso, né? Então, eu acho que a conversa nunca vai ser assim. Então, você quer, eu não quero, e acabou. Não. A conversa, o convencimento de ambas as partes. Então, às vezes, a situação está tão ruim que, às vezes, é melhor você não estudar agora para o concurso. Mas resolver esse problema interno. Eu já convenci alunos, convenci não, o aluno se convenceu, diante de nossas conversas ao longo do tempo, que essa pessoa, o trabalho dela, né? Essa pessoa tinha que sair de casa às 7 horas da manhã e ela só retornava para sua casa às 11 horas da noite. Por conta de trânsito, o trabalho de escala também era muito problemático e tal, e a convivência familiar não estava boa. E aí, naquele momento, saiu edital, inclusive. Tinha saído edital da Polícia Federal. Falei, cara, vamos lá, vamos ser sinceros aqui, né? Seu tempo de estudo está muito limitado. Você não tem o apoio da sua família, e realmente estava vivendo uma situação bem difícil, tá? E ele não tinha o apoio da família para poder estudar. Ele não tinha tempo para poder estudar. E no trabalho, ele tinha que tomar muito cuidado para não ser demitido, que era um trabalho exaustivo, né? E aí a gente conversando, cara, eu acho que agora
A gente tem que ter liberdade. Naquele momento, ele não tinha liberdade de escolha. Eu vou falar com a pessoa por esse, não, separa e saia do seu trabalho. De maneira alguma. O trabalho é sustento, a gente tem que respeitar o trabalho. O trabalho é o sustento. A família é o esteio. Ah, Terror, mas eu não convivo bem com a minha família. Aí nós temos uma outra situação para um outro podcast ou vídeo. O que eu prezo, né, que todo o estudo, todo o nosso esforço seja para a nossa família. Eu acho que isso tem que estar bem focado, né? A gente tem que focar muito nisso, para fazer o bem para a nossa família, né? Então, muita gente acaba assim, poxa, mas vamos fazer aquela situação rotineira, que são os amigos que chamam para um churrasco. Eu já passei diversas vezes por isso, né? E muita gente falando, se você só pensa no seu próprio umbigo. A minha esposa, muitas vezes, a Carla, a Mariana, elas iam às vezes para encontros e eu ficava. Encontros familiares, aniversários e tal, e eu ficava. Mas por quê, moçada? Não é aquela coisa assim, eu tenho liberdade, você tem liberdade. Mas dentro do meu planejamento, vamos lá, você se planejou para isso. A situação está levando o seguinte, cara, minha família está precisando de mim. Mas no meu planejamento, numa quinta-feira vai ter comemoração de um aniversário de alguém. E eu tinha planejado estudar direito administrativo na quinta-feira à noite, até 23 horas. Cara, de 19 até 23 horas eu tinha direito administrativo para estudar. Ok. Mas minha família precisa de mim. Esse encontro vai ser importante para minha família e tal. Eu já faltei outros também. Legal. Pague esse dia. Coloca um X aqui, não cumpri o meu planejamento. Pague esse dia com outro dia mais livre que você tiver. E uma boa conversa familiar vai te ajudar nisso. Olha, então vamos fazer o seguinte, ó. Dentro do meu planejamento, da minha organização, eu teria que estudar agora, mas eu acho importante a gente ir. Então eu vou pagar isso daqui no sábado de tarde, que eu teria livre no meu planejamento. Esse planejamento meu me mostrava que eu teria liberdade aqui. Mas infelizmente não dá. Tudo bem? Tudo bem. Cara, conversa familiar. Conversa familiar. Vai te levar. Porque quando você tem o apoio familiar, quando você está junto com a pessoa, né? Junto com a família, naturalmente a família ela vai te apoiar. Porque você é um exemplo. E outra coisa, quando você tem tudo planejado, a família participa com você do seu planejamento, está junto com você ali, está vendo a sua rotina. O que não pode é o seguinte, você tinha um planejamento de estudar e a família de vez em quando vê você assistindo a TV, ou entra no seu local de estudo, você está lá conversando com outros pelo WhatsApp, rindo e tal, assistindo vídeo que não tem nada a ver com o seu estudo. Cara, que moral você vai ter? Você não vai ter moral alguma. Então é natural, não, vem cá, você não estuda na hora que você tem que estudar, agora que nós podemos sair e tal, a gente se divertir, você não vai poder ir porque você tem estudo? Toma cuidado, né? Então, você é exemplo para seu irmão, mais novo, mais velho, para seus pais também, tá? E você é exemplo para seus filhos, porque, cara, olha só, o meu pai, ele está ali no quarto porque ele está estudando. Chega um coleguinha, não, meu pai está fechado ali porque ele está estudando. Aí, de repente, o filho precisa abrir lá e tal, o pai está lá concentrado, estudando. Cara, esse filho, essa filha, vai deixar de estudar? Eu quero ser igual ao meu pai. Quantas e quantas vezes, nas aulas que a gente vai ministrando, às vezes as aulas gratuitas no YouTube e tal, eu peço assim, cara, bata uma foto aí do seu ambiente de estudo, bata uma foto aí agora, né? E me marque lá nos stories e tal. Tá lá o filho junto com o pai. Pô, Terror, meu filho gostou pra caramba daquele negócio que você falou lá, assim, ser assado e tal. Daquela brincadeira que você fez e tal. Poxa, meu filho também entendeu comigo o pronome, olha que massa. Entendeu? Cara, traga a família pra junto. Amigos é uma coisa natural, tá, gente? Todo propósito de vida, pessoas vão caminhar juntas, tá? Outras não. No seu propósito de vida, você fez uma escolha, tem um objetivo, ande com quem quer andar. Corra com quem quer correr. Voe com quem quer voar. A gente vai ter amigo
que vai falar comigo, pô, cara, você... Aí começa a criticar. Pô, essa pessoa está te colocando para baixo. Vale a pena? Não, não vale a pena. Tá? Certamente não vale a pena. Agora, se a família não está alinhada com o seu propósito, cara, converse. Com um amigo também. Não perca um amigo por conta disso, amiga, né? Mas a gente também tem que saber a limitação daquela pessoa. Essa pessoa não sabe a sua vida interna. Essa pessoa não sabe com profundidade da sua vida, do seu desejo. Algumas vezes os nossos amigos não querem ver a gente crescer. Cara, isso acontece. Né? Porque o meu amigo, o seu amigo, o amigo dele e tal, é melhor ou pior, mas são pessoas, cara. São pessoas. Então, cuidado para você não ser influenciado, né, negativamente por pessoas que nos amam. Né? Mas cuidado, tá? E uma boa conversa vai corrigir esse erro. Outra coisa, aí esse é bem direto. Um erro crucial que eu vejo também, coloquei aqui como quinto erro, é não investir em bom material, não investir em bons professores. Né? Isto é, não investir. É aquele cara que ele vive só assistindo aulas do YouTube. Cara, não, Terror, tem tudo ali, só que está tudo desorganizado. Tá, mas e a sua cabeça, como é que fica nisso? Você tem que seguir um planejamento, cara. Se você é daquele aluno que só assiste aula ao vivo, cara, tem alguma coisa errada aí. Porque você só assiste aquelas partes expostas. E o interno dos cursos. Né? Agora sim, cara, é muito importante corrigir esse erro. Invista em você. E para você investir em você, para você ter essa liberdade, essa motivação, andar com boas pessoas, invista em bom material. Invista em bons professores. Invista. Cuidado com as pegadinhas do algoritmo, né, das redes sociais. Então, bastante cuidado com isso. Entenda, realmente pesquise sobre o professor, né, sobre a professora. Procure, especule mais sobre o material, se o material realmente é bom. Converse com as pessoas que circundam você, para você entender um pouco melhor e tal. Tá? Então, invista em você. Como? Com bons materiais. Ande com pessoas que têm o mesmo sonho que você. Cara, aí é o seguinte, é crescer junto, cara. É crescer junto. Isso é muito importante. Isso foi até rapidinho, né? E o 6? Cara, o 6 é um erro também complicado demais. Estudar só quando sai o edital. Cara, eu vou falar para você, sinceramente, 80% dos inscritos em concurso público, 80%, só passaram a estudar depois do edital. Então, se você faz parte do restante ali, que já vem se preparando, eu estou colocando ali 80%, cara, mas foram até alguns dados que a gente já tinha visto anteriormente, depende um pouco do concurso também e tal. Concursos que têm uma grande expectativa, Polícia Federal, chega em torno disso. Receita Federal, chega em torno disso. Porque tem gente que se prepara por 4 anos, 5 anos para aquele concurso. Não passou num, já está estudando para o outro, e assim por diante, né? Aí chega em torno disso. Mas outros concursos, cara, 5% vem estudando antes. 5%. O restante, 95%, só quando saiu o edital. Aí imagine você já vem se preparando para concurso. E aí pinta o edital, você só está revisando. Tem uma aluna que o sonho dela é ser policial civil de São Paulo. O sonho dela é esse. E ela entrou, tem 1 ano que ela já vem estudando com a gente no Português Iracém. E ela falou o seguinte, não, Terror, eu já venho estudando, mas só que português é um calo para mim. Eu estou tendo 50% de acerto e tal, e eu preciso tirar 100%. Está com 100% de acerto quando sair o edital. E assim vem. E aí ela começou a estudar, então uma banca VUNESP, ela cobra assim, assim, assado, vai estudando isso, assim, assim, assado, e a gente foi dando essa assessoria. E quando saiu o edital, que saiu há pouco, né? Quando saiu o edital, ela já tinha passado, né, por todo o curso, estudando tanto a videoaula quanto o PDF, fazendo as revisões todas. Então ela já tinha passado por tudo, tinha feito mais de 1000 questões no nosso curso, fazendo tanto vídeo quanto PDF, tá? E se você fizer só vídeo não tem problema nenhum, ou se fizer só PDF também não tem problema nenhum. E ela já tinha começado a estudar em cima das provas comentadas, que a gente deixa no fim do curso. E ela passou pelas provas comentadas, refez as provas comentadas e falou assim, Terror, agora eu vou voar. Saiu o edital.
Agora é só prova. Português, só prova. A gente faz algum encontro, tira uma dúvida aqui, outra ali, ela prova. E tá nessa leva aí. Então, como que ela está, né, nas provas ela pegou então, ó, as provas de 2021, fez todas. Pegou nas provas de 2022. Aí começou a pegar a prova de 2019, prova de 2020, prova de 2018. Para aí. Não fique muito distante do tempo atual, não. E vá fazendo as provas. Então foi pegando tudo, foi pegando todas as provas. E o Unesp, olha que tem uma quantidade enorme de provas, né? E ela vem fazendo tudo. Índice de acerto dela, 95%, no geral. Tem prova que ela fecha, tem prova que ela, poxa, daquelas bobeadas e tal, mas tá nesse nível, ela tá entre 90% a 100%. 90% para cima, tá? Chega a umas situações assim, a mês, que ela chega a 95%, daqui a pouco cai um pouquinho, 96% cai um pouquinho, porque ela vai acumulando ali, né? As provas e tal. E é isso que a gente quer que você pense, sabe? Esse sexto erro aqui, ó, estudar quando sai o edital, só quando sai o edital. Não cometa esse erro, corrija isso. Quando sair o edital, faça com que você já tenha visto tudo, só esteja na sua revisão. Porque aí, meu amigo, aí é bola de neve. Porque não tem jeito. Uma pessoa que já fez todo o curso, tá? Fez todo o curso, já vem se adiantando, estudando pra caramba e tal, só está na parte de revisão, com muitas questões, revisão, provas, simulados e tal. Cara, saiu o edital, é a partir pro abraço, cara. Aí quando sai o edital, é lógico, uma matéria ou outra tem modificação. Às vezes é uma inserção de uma matéria, aí você vai ter que focar naquela matéria, mas olha só o tempo que você ganhou anteriormente. E vai pensar, cara, 80%, quando o concurso é muito pegado, 80% começam a estudar agora, e você não, você está voando, está lá na frente. Bom, com isso, moçada, com esses 6 erros que eu sei que você agora vai passar a corrigir, né? A gente finaliza aqui esse nosso bate-papo, tá? E eu espero sinceramente, sabe, que isso tenha internalizado em você, que você pense sempre o seguinte, eu acho que o mais importante aqui, tá? Você não estuda para você mesmo. Você estuda para a sua família. Você estuda para as pessoas com quem você convive, né? Você estuda porque você quer ajudar as pessoas. Você estuda para você e naturalmente para os outros, né? Então, quando você tem estabilidade, você tira a preocupação do seu pai, da sua mãe, se você for solteiro. Você tira a preocupação do seu cônjuge, né, marido ou mulher, porque quando você está casado lá e tal, ou quando você tem filhos, a preocupação do filho. Então, quando você passa no concurso e você tem estabilidade, você tira a preocupação dos outros. Olha só. Quando então você estuda, você tem essa liberdade e a motivação de estudar, você está pensando na sua família. E você agora você tem estabilidade, você pode ajudar outras pessoas da família. Você já ajudou, porque primeira coisa, você é exemplo. Então, se a gente pode dizer o que mais impacta no estudo para concurso público é que você é exemplo das pessoas com quem você convive. Valeu, se gostou e estiver no YouTube, já dê o like aí. Não estiver ainda no nosso canal, poxa, inscreva-se no nosso canal. E aqui no podcast, sempre a gente vai deixar um áudio para você bem legal, para você sair caminhando e ouvindo as dicas do terror. Grande abraço, valeu, até mais.